Livro Geração, relembrando a vida de um profeta, compilado por Angela Smith. Testemunho da irmã Delores Branha Filler. Nascimento 2 de novembro de 1929. Morte 4 de junho de 2011. Bill era o mais velho da família. Ele tinha 20 anos quando eu nasci, e ele me pôs o nome de Feia Delores Ramona. Acho que como eu era a única e a última mulher, depois de 9 homens, ele usou todos os seus nomes favoritos de uma só vez. Minha lembrança mais remota de Bill foi no Natal, quando eu tinha cerca de 5 anos de idade. Nós não tínhamos muito e a igreja estava iniciando. Ele estava dando laranja para as crianças. Todo mundo sabe que meu pai bebia, mas por alguma razão ele estava no culto. Todas as outras crianças pequenas subiam para pegar suas laranjas, e eles me fizeram esperar até o último porque eu era a menina branha. Bem, meu pai por certo andou bebendo, porque ele me pegou e me levou à frente, e Bill me entregou a minha laranja. Eu nunca me esqueci disso, como papai me carregou até ali na frente de todas aquelas crianças, como que dizendo, Delores vai receber sua laranja agora. Eu era muito protegida. Mamãe me mantinha perto de casa, longe de todos os meninos e outras coisas. Bill me batizou no Rio, em Milton, quando eu tinha uns 10 anos de idade. Como crianças, nós sempre fomos diferentes. Não que eu ficasse envergonhada disso, mas as pessoas sempre zombavam de nós porque a nossa fé era muito diferente. Eles riam de nós. Nós tínhamos o cabelo comprido e eles achavam que éramos estranhos. Foi um tanto difícil de aceitar quando criança, mas à medida que vamos crescendo, passamos a compreender que isso não importa. Estamos nos preparando para voltar para o lugar de onde viemos. Bill e eu passamos muito pouco tempo juntos, um com o outro. Eu lamento dizer. Ele sempre estava fora. Pouco antes de eu me casar, Bill disse: "Eu quero levá-la para fora e conversar com você." Então fomos a algum lugar no campo. Ele estava trabalhando nas linhas de alta tensão da Companhia de Serviço Público, na época. Nós nos sentamos lá e conversamos, e foi muito agradável. Ele me lembrou que casar não era uma coisa simples, era um compromisso de vida. E ele me explicou como Júnior era bonito, com bastante cabelo castanho e ondulado, e eu com boa saúde, mas que a juventude e a beleza vão desvanecer. Será que você vai pensar a respeito dele a mesma coisa que você pensa hoje? Você está pronta para um compromisso como esse? Ele me perguntou. E eu lhe disse que estava, e ele orou por mim. Eu tenho que admitir, eu era geniosa. Eu realmente tinha um temperamento muito ruim. Quando me casei, Bill disse, eu vou dar 6 meses para ela. Mas durou mais de 20 anos. Ele realizou nossa cerimônia no tabernáculo, mas ele estava muito doente. Foi em 11 de setembro, às 10 horas, em uma manhã quente de sábado. Bill se pôs de pé ali em seu terno branco, com febre alta e vestindo roupas interiores por causa dos calafrios. Ele nos casou, mas ele estava bastante doente. Mais tarde, com o passar dos anos, comecei a me dar conta de quem era Bill. E agora, quanto mais velha fico, mais eu aprecio o que ele era e o ofício que ele desempenhou. Isso é uma coisa que faltou na família. Parecia que todo mundo vinha primeiro, na nossa frente. E eles vinham. Havia pessoas doentes e ele tinha muito para dar a este mundo. Tudo que Bill nos dizia nós aceitávamos, porque sabíamos que ele estava certo. Não tivemos muito tempo com Bill, mas sabíamos que se precisássemos dele podíamos ligar, especialmente se estivéssemos doentes. Uma vez ou outra, se eu tivesse algo em meu coração que me deixasse desesperada para falar com ele, e não havia mais ninguém a quem eu recorresse, eu ia até a sua casa. Uma vez, Meda estava em Arizona e ele estava em casa sozinho. Ele conversou comigo e ofereceu uma palavra de oração por mim. Ele disse, Mana, você sabe aquela luz da qual eu falo tantas vezes que eu vejo quando eu oro? Respondi, sim. Ele disse, bem, ela está pairando sobre a sua cabeça agora. Essa é uma das lembranças mais preciosas que eu tenho de Bill. Ele estava ali, de calça jeans com cinto de cowboy. Jamais esquecerei isso. Não me lembro bem se ele estava usando uma camisa, ali encostado no armário. Eu sei que muitas vezes Beck e Sarah estavam lá, em casa, brincando com minhas crianças, porque havia alguém em sua casa. Pessoas doentes na entrada da garagem. Você não conseguia entrar, e elas não podiam sair para o pátio e brincar, mas elas iam para a casa da mamãe e brincavam em seu quintal. Elas iam lá e se sujavam e mamãe não se importava. Fazíamos qualquer coisa para ser uma ajuda, enquanto Bill estava cumprindo seu dever. E Meda não tinha sossego, todo mundo lá o tempo todo, e pessoas chegando a todo momento. Mamãe era uma mulher típica do interior, bastante singela, muito simples e de poucas necessidades. Ela não se achava uma pessoa importante, mas era uma das melhores mães que alguém poderia ter.
Ela era rigorosa com a gente. Mesmo com os rapazes, ela tentava ser assim. Claro, ela teve que criá-los sozinha. Eu era bem pequena, tinha cerca de 7 anos quando meu pai morreu, e minha mãe teve que criar a família. Ela trabalhou duro toda a sua vida. No começo, ela servia comida aos marinheiros na Jeff Boat. Ela cozinhava e lavava roupa em uma tábua de lavar no quintal para os chamados meninos do mar. Assim que os grandes barcos entravam nos estaleiros do Jeff Boat, os marinheiros desembarcavam para vir comer. Mamãe precisou de ajuda, por isso tia Mami veio de Kentucky para trabalhar com ela. Mesmo depois, mudamos para uma casa maior em outro quarteirão, na rua Maple, que é onde ela morou até sua morte. Lá ela manteve pensionistas nos quartos do andar superior. Mãe e tia Mami cuidavam da cozinha e da lavanderia, e eu cuidava da limpeza e lavava as vasilhas. É por isso que até hoje eu digo que nunca mais vou lavar vasilhas. Não vou fazer isso, mas sem a minha máquina de lavar louça. Nós também embalávamos o almoço para o pessoal que trabalhava nas fábricas de pólvora durante a guerra. Ao mesmo tempo, ela cozinhava e lavava roupa para 15 pensionistas, como também para seus próprios filhos, que ainda estavam em casa ou que davam uma passada por ali. Mamãe tinha muito orgulho de Bill. Ela sabia que ele era um profeta de Deus, mas sentia pena dele e sentia falta dele. Todos nós queríamos muito passar tempo com ele. Para ser bem honesta, eu acho que nós ficávamos um pouco ressentidos com isso. Todos tínhamos orgulho do que ele estava fazendo, mas queríamos ter mais tempo com ele. Ao mesmo tempo, sabíamos que ele era alguém muito especial. Eu me dei conta disso quando eu era apenas uma adolescente. Como ele poderia conhecer a Bíblia e todos os outros ensinamentos que os eruditos e pessoas com instrução superior aprenderam? Aquilo era bem claro para Bill. Não que ele não tivesse estudado, mas tinha que ser Deus para dar isso a ele. Um pequeno homem iletrado assim, vindo de uma família muito pobre, nunca teve nada. Isso sempre foi simplesmente incrível para nós. Sempre fomos muito agradecidos. Ficamos surpresos quando soubemos do acidente. Billy Paul ligou de Amarillo, Texas, e disse: "Se você quiser ver o papai vivo, é melhor vir agora." Não tínhamos muito dinheiro. Trabalhávamos arduamente, mas Juni conseguiu pagar. Ele era pedreiro, e eu entrei no carro e fui até onde ele estava trabalhando e lhe disse: "Eu tenho que ver Bill." Ele disse: "Não posso ir com você. Não quero deixar as crianças, pois caso aconteça alguma coisa, não haverá ninguém para cuidar da família, mas você pode ir." Eu nunca tinha voado. Eu consegui um voo de Louisville para St. Louis e havia um grupo de soldados ali, e foi uma espécie de voo de emergência. Eu estava apavorada, mas tal era o estado de choque que eu fiquei um tanto anestesiada quanto ao medo. Quando chegamos a St. Louis, eles estavam segurando o próximo avião para mim. Eles me tiraram do primeiro avião e uma atendente me pegou pela mão e saímos correndo. Estava muito frio. Juni tinha comprado para mim um belo casaco para o Natal, de lã vermelha, com uma gola azul clara, e eu estava usando. Eles já estavam encerrando o procedimento de voo, de modo que o homem jogou minha bagagem pela porta, então ele me colocou no avião. Quando cheguei a Amarillo, eles me encontraram e levavam ao hospital. Eles deixavam entrar uma pessoa de cada vez, de quando em quando, para ver Bill. Então, quando chegou a minha vez, disseram-me que ele estava muito mal, de modo que se eu sentisse mal, que os avisasse. Eles colocaram sapatos e roupão em mim. Nós entramos e ele estava deitado na mesa com todas aquelas máquinas e tubos e tudo mais ligado nele. Havia lençóis sobre ele. Quando eu entrei, eu senti algo tão estranho. Eu pensei: você não pode ficar doente. Você não pode nos deixar. Eu fiquei ali, apenas olhando para ele por alguns minutos, sentindo tontura. Eu não sabia o que fazer. Acho que estava entorpecida, para ser sincera com vocês. A enfermeira veio e me tirou. Eu fui para a sala de espera e mal podia respirar. Eu estava tendo um tempo horrível. Sentei ali sem palavras, estupefata, em estado de choque. Fiquei em Amarillo alguns dias. Ele estava ficando tão mal e era véspera de Natal. Estava sobrevivendo apenas por conta das máquinas. Os médicos já haviam dito a Billy Paul que as máquinas é o que o mantinham vivo. Eu sabia que não havia nada que eu pudesse fazer por Bill, então decidi que era hora de ir para casa para a minha família. Foi o último voo. Eu estava nevando e o vento soprava muito. Eu liguei de St. Louis e ele já tinha partido. Eu penso que minha vida nunca mais foi boa desde então. Você perde o que... eu não sei como explicar isso, que ele se foi. Minha vida nunca mais voltou a ser a mesma. Mamãe e Bill eram os esteios. Quando ela morreu, eu fiquei arrasada. Mas sempre tivemos Bill.
Então, quando Bill se foi, isso foi apenas, bem, o nosso fim, como família. Tentei fazer algumas reuniões familiares. Ficamos juntos e tivemos um bom tempo quando Donnie ainda estava vivo. Mas não havia mais aquela proximidade da família. Então Jessé ficou doente e gradualmente decaiu. Não que, não que não nos amássemos, mas simplesmente não vimos mais uns aos outros. A família não era mais uma família. Henry morreu. Eles estavam todos mortos agora. Você menciona que é do Tabernáculo Branha e as pessoas perguntam: o que é isso? Eu explico para eles que é a igreja de meu irmão. Então eles entram na internet e descobrem que é considerado uma seita. Mas eu acho que, por me conhecerem, não que eu seja um bom exemplo, mas me conhecendo como uma pessoa amigável e eu não estou fazendo coisas estranhas, você sabe, as coisas que o povo faz em seitas, você pode ajudar um pouquinho na causa. Durante toda a minha vida eu tenho ido à igreja, mas a nenhum outro lugar além do tabernáculo. Agora eu tenho um leitor de MP3 que meus filhos adquiriram para mim, e eu tenho todos os sermões de Bill que eu ouço. Eu não vou à igreja, mas eu nunca me afastei da igreja, na minha opinião. Eu coloquei minha fé em Deus. É o que é mais importante para mim. Você não acreditaria que um profeta de Deus viria através de uma família como a nossa. Não que sejamos pessoas ruins, mas somos pessoas que não têm nada. Que eu saiba, nenhum de nós tinha um diploma do ensino médio. Para mim, eu penso que Deus nos enviou Bill, e eu acho que Bill foi realmente seu representante e tinha seu espírito. Talvez eu não devesse dizer representante, mas sei que Deus estava em Bill. Não há dúvida sobre isso. Eu vou defender isso até o dia que eu morrer.